dia, meu nome é Gláucia e eu vou começar as aulas online com arte grega. Gostaria também que vocês, ao assistir essa aula, logo em seguida, pegassem a apostila de História Frente 2 para resolver os exercícios, porque é o material que vocês possuem e se fosse só pelo tema Grécia ou Roma ou o que quer que seja, na rede existem muitas aulas, muitas videoaulas, mas aqui nós vamos seguir um panorama geral e depois nós vamos fazer o exercício da nossa apostila. Essa semana seria então a arte grega, porque na semana passada a gente introduziu o tema com Creta e arte cretense e arte micênica. Só para a gente recordar, a civilização cretense, ela era muito desenvolvida, a ilha produzia de tudo, mas não o suficiente para alimentar sua população. Todos os povos que saem para pescar, tipo os fenícios ou os cretenses, acabam que depois desenvolvem técnicas marítimas muito boas e vão complementar a sua economia, primeiro com a pesca e depois com os transportes, fazendo circular a mercadoria. Essa era a civilização cretense. Dos povos que chegam para a Península Balcânica, a primeira leva é a leva dos aqueus. Essa soma de cretenses com aqueus é que vai dar a civilização micênica. Depois, nós ainda vamos ter mais três povos indo-europeus chegando, eólios, jônios e finalmente os dórios, que vão pressionar tanto a população no momento da invasão que a gente vai provocar a diáspora grega. Então nós estamos aqui, Península Balcânica, a fusão desses povos vai dar a civilização grega. Em história vocês vão ver as características sociais, econômicas e políticas desse desenvolvimento, e em artes a gente vai ver o legado cultural desse amálgama e fazer os exercícios para consolidar o que aprendeu. A apostila é a sua grande ferramenta. Porque quando eu estou na internet, eu sou tão randônico, eu vou para tanto lugar ver tanta coisa, que às vezes esse momento de consolidação a gente pula. Assistiu a aula, corre para a tua apostila, faz os seus exercícios e depois faz o TC também, tá? Então aqui nós temos arte na Grécia Antiga. Escultura, arquitetura, pintura e teatro. A escultura, a arquitetura, a pintura, elas são sempre baseadas nos princípios gerais dos atenienses, que é o quê? Beleza, equilíbrio e harmonia. Então, com relação às esculturas, muito rígidas no período arcaico, com movimentação e articulação das peças no período clássico e, além da beleza, muito sentimento, tá? No período helenístico. Agora aqui uma pausa que eu preciso fazer com relação ao helenístico. Helenístico são todas as culturas da antiguidade, todas. Não importa se você é persa, caldeu, se você é hebreu, recebeu uma influência dos gregos. A Grécia chamava Hélade e os gregos helenos. A cultura helênica é a cultura grega. Helenística é a cultura grega que se espalhou pelo mundo. Então ela inspirou as outras culturas. Mas ao entrar em contato com as outras culturas, apesar de manter o ideal de beleza e equilíbrio e harmonia, o dado novo aqui é o sentimento, a emoção. E como exemplo dessas modalidades de escultura, no período arcaico são as imagens rígidas, como por exemplo, Kouros. No clássico, as imagens com bastante movimentação e articulação, como por exemplo, o Discóbolo.
E no período helenístico, o grande dado novo, que é o sentimento, a emoção, o drama, e nós vamos ver isso perfeitamente no Laocoonte, do período helenístico. Agora, nós vamos para a arquitetura. Os gregos, assim como em tudo, eles preservam o princípio do equilíbrio, da beleza, da harmonia. Quando eles constroem um prédio, até a impressão visual eles corrigem. Então, se eu estou longe, vejo uma colunata, as colunas das bordas sempre vão parecer mais estreitas, pois eles fazem aquelas colunas um pouquinho maiores para que nem a ilusão de ótica quebre o equilíbrio daquela imagem. Nós temos de importante, de que cai bastante, né, que os exames todos pedem, são as ordens clássicas da colunata, as bases e os altos das colunas. Então, nós temos a ordem dórica, que é uma ordem mais simples. A ordem jônica, que é só uma voluta antes do apoio do teto. E no período helenístico, alguma coisa já bastante rebuscada, bastante ornamental, que vai ser a ordem coríntia, tá? Nós temos também um elemento arquitetônico que é importante na construção, mas que está transformado em figura humana. Então, essas são as famosas cariátides. Quando você vê figura humana, homens ou mulheres, geralmente mulheres, em volta de um edifício, não é para enfeitar apenas. Aquilo lá tem uma função. Se você tirar aquela a escultura dali, o teto desaba. São as cariátides. E o nosso maior exemplo, que é o Pártenon da Grécia, e que de Atenas, e que se você reparar bem, está com a colunata na ordem dórica, tá certo? Os gregos não conheceram a abóbada e o arco, nós vamos ver isso na nossa próxima civilização, que é a civilização romana. Agora, eu vou primeiro para a pintura. Os gregos, eles vão se notabilizar pela pintura cerâmica. Qual que é uma característica importante da civilização grega? Eu quero que vocês observem aqui esse mapa. Muito bem. Eu tenho um litoral bastante recortado e um relevo bastante acidentado. Isso faz com que os gregos se organizem em pequenos estados autônomos, tão pequenos que eles vão ser chamados de cidades-estado ou polis. Muito bem. Esse tipo de configuração que é dado a partir da realidade, né, de clima e relevo que eles têm, faz com que os gregos também desenvolvam muito o comércio. E eles fazem uma coisa muito interessante, que é adaptar o conteúdo ao continente. Ou seja, o que eu estou transportando? É líquido? O que eu estou transportando é cereal? Então, eles têm diversos modelos, como a gente pode ver aqui. Ânforas, crateras. Isso não tem só um objetivo decorativo. É para resguardar mais o que ele está contendo, tá certo? Agora, essa era a função, são embalagens, tá? Um povo comerciante que precisa transportar e precisa transportar em embalagens. Nessa época, quais são as embalagens? A cerâmica é a grande embalagem dos gregos. Então, nós vamos ver cerâmicas com figuras pretas e com figuras vermelhas. Geralmente, figura preta, fundo vermelho. Figura vermelha, fundo preto, fundo escuro. Basta que vocês entendam isso e que o que for pedido vai ser pedido nesse sentido de pintura para vocês, porque ela é artística e utilitária. Eles realmente precisavam dessas cerâmicas para poder fazer
o transporte. O que tem nessas cerâmicas? Eles fazem cena de história, batalha, cena de deuses e cena de cotidiano também. E agora, para encerrar, nós vamos falar sobre o teatro. O teatro, na Grécia Antiga, ele é mais do que entretenimento. Ele é educacional, tá? O cidadão da polis, ele assiste anualmente peças de grandes nomes. Nós vamos sempre falar dos mais importantes, mas era comum em Atenas que tudo parasse para se assistir a esses festivais. Então nós temos Ésquilo, Eurípides, Sófocles, que são os 3 grandes nomes da tragédia, e nós temos Aristófanes, o grande nome da comédia. E o curioso aqui é que, apesar de ser um cômico, o Aristófanes ele era um conservador. Para boa execução dessas peças, nós temos também a construção de muitos anfiteatros. Eu não tenho eletricidade, eu não tenho como potencializar demais a voz, então eu pego as encostas das montanhas para construir os anfiteatros. Ele tem, além de ser bonito, organizado, equilibrado, ele tem essa função de manter o som e até potencializar o som dos atores, que todos eram homens, as mulheres não faziam teatro na antiguidade, e o papel era dado pela máscara que você estava usando. Nas peças há um coro, né, umas pessoas que falam como se fosse a voz da sociedade ou a consciência do artista. Nor has Jason's wife fared better, giving life only to reclaim it in vengeful fury. Proud father, speak! I with joy did have a son, so fair, so clear-headed and brave. Então a gente tem tragédia, na tragédia a gente usa muito temas da mitologia, e na comédia, sátiras do comportamento dos atenienses daquela época. Com isso, primeiro ano, eu quis trazer para vocês novamente algumas informações, mas vou insistir para que vocês façam agora os exercícios. Eu vou dar um prazo, vocês vão fazer e depois eu mando o gabarito para vocês. Bom estudo, tá? Ânimo, tudo vai dar certo. Pior que agora, toda vez que a gente espirra, eles vão pensar que é coronavírus. Vamos lá. De novo. Eu tô aonde? Telefone.